Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Seba, porque o De Frente com o CEO vai falar sobre fusão e expectativa com o setor de pets no Brasil. Isso porque vamos ficar de frente com Paulo Nassar, CEO da Petz Cobasi. Paulo fundou a Cobasi em 1985, ao lado de seus irmãos João e Ricardo Nassar. Após liderar a companhia por anos, ele agora encabeça a integração histórica que uniu as duas maiores potências do setor, Petz e Cobasi. Para falar sobre os bastidores dessa fusão, os novos hábitos de consumo e o futuro do ecossistema pet no Brasil, eu fico agora de frente com ele. Paulo, seja muito bem-vindo ao De Frente com o CEO. Obrigado, Laiane, pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui no programa. Obrigado por vir aqui na nossa loja Vila Lobos, aqui a nossa loja número 1. É aqui que tudo começou há mais de 40 anos. Muito obrigada por nos receber aqui nessa sua primeira loja. Já que a gente está falando de história, vamos começar falando da sua história. Claro. Paulo, conta um pouquinho pra gente onde você nasceu, com quem você foi criado e também quando você teve o insight para empreender. Nasci em São Paulo, né? Sou o terceiro filho de uma família de 4 irmãos, né? O João, meu irmão mais velho, a Beatriz, eu, terceiro irmão, e o Ricardo. Meu pai tinha um sonho muito grande de ter uma loja agropecuária em São Paulo. Meu pai atua no ramo agropecuário, né? Como produtor de arroz irrigado, fruticultura, reflorestamento, gado leiteiro e gado de corte, e isso desde a década de 60. E no início da década de 80 ele gostaria de ter uma loja de varejo agropecuária na capital, né? Nós somos nascidos aqui em Pinheiros e a partir daí esse sonho dele, diante do o grande envolvimento dele com a área agrícola aqui em São Paulo e no norte de Minas Gerais, ele tinha muito pouco tempo para se dedicar à abertura desse negócio. Aí aconteceu em 1985, eu com meus 18 anos, entrando na faculdade, cursei economia aqui na USP, na Universidade de São Paulo. Eu falei, pai, deixa que eu abra a loja, eu toco esse negócio, sabe? E você continua se dedicando quase que tempo integral à sua atividade agropecuária. E ele aceitou o desafio. E assim eu, João e o Ricardo iniciamos em 85, para ser mais preciso, em outubro de 85, a loja Cobasi como uma loja agropecuária, que era o sonho do meu pai, né? Esse sonho evoluiu para uma loja que, enfim, trabalhava muito com rações para cavalos, para bovinos, para equinos, para galinhas, para porquinhos. A gente trabalhava com uma farmácia veterinária muito grande para grandes animais, né? Nesse momento, em 85, Laiane, não existia produtos balanceados para pets, né? Rações, produtos de alta qualidade, não existia nada disso naquele momento. E a gente foi procurado ao longo do final da década de 80 pela Purina, que estava inaugurando a primeira fábrica no Brasil, para a gente colocar ao lado da sacaria de rações para cavalos e para bovinos, um pouquinho de ração para cão, que era o Bonzo, que eles estavam lançando o Bonzo, a Papita e a Canina, três rações para cachorros. E a gente experimentou dentro daquela loja agropecuária, além de fornecer e vender rações para grandes animais, também introduzir a linha para pequenos animais. Aí surgiu o início, o embrião do mercado de pet no Brasil. E a Cobasi, então, ela é anterior, né? Os primeiros 9 anos da companhia foram focados em vender e revender produtos agropecuários. E foi um período muito difícil, né? Um período de hiperinflação, congelamentos de preço. O Brasil estava se redemocratizando, o primeiro ano do governo Sarney, 85, e a gente teve muitos desafios aqui na companhia, né? A gente percebeu um crescimento muito grande no final da década de 80, com a mudança de hábito do consumidor, que antigamente fazia comida em casa, dava resto de comida para o seu cachorro, para o seu gatinho, para alimentos balanceados. E a gente decidiu, em meados de 93, em mudar aquela loja que nasceu como uma loja agropecuária lá em 85, né, tornando ela uma grande loja de produtos para animais de estimação e de serviços também, né? E aí a Cobasi se reinventou, deixou de ser uma loja agropecuária e passou a ser um grande pet shop, um pet shop num conceito
em que oferecia mais de 15 mil itens para cães, gatos, pássaros, peixes, roedores, não só produtos, mas serviços também, né? A gente, desde o início, montou um serviço de banho e tosa, né, de estética animal e uma clínica veterinária. E aí renasce a Cobasi em 94, né, para o mercado como o primeiro grande pet shop de São Paulo, com muitos produtos importados, que a Cobasi passou a ser importadora naquela época. Muito bom, história muito interessante esse início da Cobasi. Você acompanhou esse crescimento do pet shop, do setor pet, desde muito cedo, né, aqui no Brasil. Qual foi o seu maior desafio? Olha, eu diria que a Cobasi teve vários grandes desafios, né? Acho que empreender primeiro no Brasil é difícil e continua sendo difícil. E a gente tem que ter, acima de tudo, muita vontade, né, para empreender. Então, eu diria que os primeiros 7, 8 anos aqui na companhia, quando ainda ela era uma loja pequena, de 340 metros quadrados, com uma agropecuária, atendimento balcão, uma loja muito rústica, atendia pequenos fazendeiros, sitiantes, chacareiros, né? Foi um momento que a gente viveu uma inflação muito grande no Brasil e depois a explosão da hiperinflação, né? Então foram anos muito difíceis, o Brasil trocou 5 vezes de moeda, cortou acho que 9, 12 zeros da moeda e a gente, como qualquer pequeno empreendedor, sofreu muito nesse período. Com a estabilização econômica, com a advinda do Plano Real a partir de meados de 93, né, e culminou a entrada do Plano Real, a estabilização monetária, e o Brasil passou a ter inflação baixa, com a reinvenção da Cobasi, né, se reinventando e se lançando como uma loja de vanguarda, oferecendo um portfólio de produtos e de serviços para animais de estimação. Então esse foi o primeiro grande desafio nosso, sabe? Esses anos de grande inflação. Eu diria a você que o segundo grande desafio em toda a nossa trajetória foi 2020, foi a pandemia. Foi um momento de grande tensão, o Brasil e o mundo se fechou em março, eu lembro 24 de março de 2020, em que a pandemia ela se estendeu com proporções enormes, pessoas infectadas, morrendo, e foi determinante pelo governo que estabelecimentos deveriam ficar fechados, né? Estabelecimentos, escolas, clubes, as cidades todas ficaram bastante silenciosas, as pessoas isoladas em suas casas, não poderiam sair, né? E a gente não sabia o que ia acontecer, né? Uhum. Cobasi já tinha um porte muito grande em 2020, né? Operando já em diversos estados, e aquilo nos gerou uma insegurança muito grande. Logo depois veio a determinação de que o pet shop era tão essencial quanto o supermercado e a farmácia humana, e a gente foi liberado para nos mantermos abertos. Até Né? porque nessa época teve um boom de pessoas adotando pets também, né? Sim. Teve esse outro lado também que eu acredito que foi favorável para vocês. Foi muito favorável porque imagine só, Laiane, as pessoas isoladas em casa, as famílias trancadas, as escolas fechadas, o convívio e a sociabilização ficou muito prejudicado. Então as pessoas com essa necessidade afetiva reprimida passaram a adotar muitos pets, né? Uhum. Então isso foi um fenômeno mundial, não só no Brasil, o mundo inteiro. Famílias adotaram cães, gatos, cuidaram mais dos seus jardins, das suas flores, e aqui no Brasil não foi diferente, né? Então o crescimento do mercado pet em 2020, o número de pets adotados explodiu em 2020, e isso puxou muito o mercado, né? Puxou demais o mercado. O benefício no nosso caso, eu vou comentar tanto no caso da Cobasi quanto no caso da Petz, são empresas que se anteciparam em termos de digitalização. E lá em meados de 2016 e 2017 começaram a investir maciçamente em tecnologia, investimentos em tecnologia para fazer a transformação digital das suas lojas e da venda presencial em venda digital. Sem saber que viria pela frente, pela proa, uma pandemia em 2020. Né? Então, os nossos canais digitais, app, site, vendendo o mix todo de produtos, ele já estava em pleno funcionamento, em todo vapor, tanto para opções de compra no site e no app e retire na loja, quanto compre no site e no app para a loja mais próxima do CEP, daquele cliente, entregar na casa dele com uma eficiência muito grande, entregar, se possível, no mesmo dia. Aí veio a pandemia e as pessoas ficaram isoladas. E aí o mundo se digitalizou. Mas muitas companhias não estavam preparadas para essa nova onda, né?
e Pets e Cobasi colheram os frutos de terem, de forma estratégica, visto a oportunidade, analisado essa tendência de mudança de hábito do consumidor, né, e capturaram, né, através da venda digital, um comportamento premente do consumidor de necessidade de isolamento durante a pandemia 2020, 2021. Então, nós tivemos um incremento muito grande da venda presencial, né, porque fomos considerados serviços essenciais e permanecemos abertos, mas também a gente viu uma evolução e um crescimento gigantesco da nossa venda digital, ambas as companhias, né. E Novos aí, clientes vieram com isso, né? muitos novos clientes vieram, o varejo, de uma forma geral, não estava digitalizado, grandes companhias de varejo, de moda, de calçados, estavam atrás da transformação digital e não conseguiram capturar, né, e permaneceram fechadas, né, nesse período, período de trevas, eu digo, né, para o mundo, e a gente teve o benefício de ter capturado, como eu te disse, essa tendência. E falando de transformação digital ainda, o quanto que ela representa hoje nas vendas? A transformação digital foi uma evolução muito grande para nós. A gente começou com o site em 2009, representava 2, 3% da venda. Isso passou a ser 12, 15% no período pré-pandemia, passou a 20% e hoje representa mais de 40% da venda global, tá, das duas companhias, tanto de Pets quanto de Cobasi. Ou seja, são empresas que eu diria, afirmaria com toda certeza, que são empresas que hoje são benchmark mundial em transformação digital e de participação das vendas online na venda global da companhia, do grupo. Bem representativa mesmo, né, o Muito. e-commerce hoje para o negócio. Antes da gente entrar no bloco de negócio, eu tenho só mais uma pergunta para fazer de liderança, Paulo, porque a empresa que você começou aqui, uma empresa rústica, né, pequenininha aqui na Vila Lobos, se tornou essa empresa que aposta em tecnologia e um grupo de capital aberto, né? O que mudou na sua forma de liderar? Nós passamos a ser, com a fusão Pets e Cobasi, uma empresa de capital aberto recentemente, né. Eu estou num movimento, numa curva de aprendizado desse novo momento, né. Já como CEO da Cobasi, como uma empresa de capital fechado, eu já exerci essa função, agora numa outra dimensão, e eu tenho tido o cuidado e tento ter o equilíbrio suficiente para a gente lidar com a dimensão que esse grupo se tornou. Acredito que com bom senso e com equilíbrio a gente consiga navegar, né, e transformar. A gente está numa agenda de transformação, né. A fusão, mais do que tudo, é um momento de transformação para o grupo, né, o grupo Pets Cobasi. Quais são os desafios hoje nessa parte de fusão? Está sendo cultura? Está sendo contratar mais gente? Qual está sendo o maior desafio? O desafio numa fusão, de empresas que atuam, no nosso caso, no mesmo setor, né, mas que fazem, exatamente as mesmas coisas, eventualmente de formas diferentes, né, sem dúvida existe um desafio cultural, mas eu diria que ele está bastante equacionado. A gente pensa em termos de cultura na combinação de negócios aqui no grupo, que a gente vai extrair tanto de Pets quanto de Cobasi aquilo que eles têm de diferenciais das suas culturas, né. Que seria? São elementos, são crenças, são elementos culturais, seja em investimento em transformação digital, seja investimento no olhar diferenciado para os seus colaboradores e para os seus clientes, seja na proposta de experiência em loja física, são formas diferentes, culturas diferentes de como tocarem os negócios, mas em muitos pontos muito similares, né. Na fusão do grupo, o que a gente pensa como o nosso futuro? Extrair o que há de melhor das duas culturas, fazer um blend de culturas, tá? Nos pilares fortes culturais, tanto de Cobasi quanto de Pets. Eu vejo isso plenamente como sendo possível. Paulo, ainda sobre fusão, muitos concorrentes chegaram a alegar um possível monopólio, foram contra a fusão da Cobasi e da Pets. O que você pode falar sobre isso? Laiane, ótima pergunta. Na realidade, apenas um concorrente se opôs formalmente no CAD, né, alegando justificativas infundadas, né, e argumentos que não se sustentam, né. Se você pegar vendas de Cobasi e de Pets unidas, somadas, nós somos relativamente 10% do mercado brasileiro, né. Então não há o que se
falar em monopólio, não há o que se falar em concentração de mercado, por um grupo combinado que representa basicamente 10% da venda global desse mercado. A ABIMPET, que é a Associação de Pet Shops e da indústria de pets, dimensionou o mercado em 2025, ano passado, em 76,5 bilhões de reais, né? Isso no início do ano passado. No final do ano, eles refizeram as estatísticas e chegaram a uma conclusão de que o mercado pet Brasil cresceria e seria um mercado total de 78,5 bi. Então, a participação das duas companhias combinadas é próximo a 10%, né? Desse mercado de 78 bilhões de reais, onde está esse mercado? Basicamente, entre 50% e 60% desse mercado, né, é controlado por pequenas pet shops, pelas chamadas Moms and Pops, as lojas de bairros, pequenos pet shops, né, espalhados pelo Brasil. Dizem que existem mais pet shops do que padarias no Brasil, né? Há quem diga que existem mais pet shops no Brasil do que farmácias, né? E o mercado é muito pulverizado, o mercado está longe, mas muito longe de uma concentração. Então, falar em monopólio é um absurdo, né? O mercado está aberto para bons empreendedores, para boas companhias, para companhias profissionais, né, que trazem em si essa visão estratégica, e a gente vê crescimentos regionais de redes regionais de pet shop no Brasil, apesar, enfim, do que vem acontecendo em termos de crescimento do Brasil. Acho que existe uma oportunidade para todos os empreendedores. O mercado é muito grande. Boa. E para quem está assistindo a gente, talvez não saiba o tamanho que é a Cobasi e a Petz hoje, conta pra gente o tamanho dessa companhia, quantos funcionários, quantas lojas. Legal. O grupo hoje é composto por mais de 500 lojas, aproximadamente 521 lojas, né? Nós temos mais de 300 centros estéticos, mais de 200 centros veterinários, 15 hospitais veterinários de internação para casos de alta complexidade. Todos esses 15 hospitais são hospitais 24 horas, um plano de saúde para pets, né? E esse é o que eu chamo o nosso ecossistema, né? Somos mais de 15 mil colaboradores e isso é uma coisa que me dá muito orgulho. A gente começou a Cobasi lá em 1985 com 7 colaboradores, né? E apesar dos percalços e das dificuldades para empreender no Brasil, a gente vê hoje o grupo com mais de 15 mil colaboradores. Para mim isso é um motivo enorme de orgulho de ter dado oportunidade como companhia, né, para tantas famílias e oportunidade de emprego para tanta gente, né? E ter, de alguma forma, transformado a vida de muitas pessoas. Microfranquia. Conta um pouquinho sobre essa possibilidade de expansão. Sim, microfranquia é um projeto que nós começamos basicamente há 3 anos atrás, no setor de serviços, tá? Aqui na Cobasi, né? Como uma empresa, nós criamos uma empresa microfranqueadora, que chama-se Pet Anjo Franqueadora, para franquear para pequenos empresários microfranqueados, serviços tanto de estética animal, quando a gente fala de estética, estou falando de banho e tosa, tá? Quanto clínicas e consultórios veterinários. Hoje essa rede de serviços de franquia conta com mais de 140 lojas, com a bandeira Pet Anjo, tá? Tocadas por estes microfranqueados, né? É um projeto disruptivo, um projeto inovador, mais uma vez é vanguarda no mercado, e nós vamos seguir fazendo o rollout e abertura de novas lojas de serviço neste formato. Estamos falando de um grupo bilionário. Quais são as expectativas, as apostas para esse ano? O ano de 2026, Laiane, é um ano curioso, porque apesar da gente ter visto o varejo sofrendo de uma forma geral em 25, a gente acredita que o varejo não deva crescer muito neste ano de 26, estou falando varejo em geral, né? É um ano que nós temos pela frente Copa do Mundo, né? E isso deve e perturba as vendas do varejo de uma forma geral, mesmo porque os horários dos jogos vão acontecer em momentos em que as lojas, o varejo de uma forma geral está aberto, os shopping centers estão abertos e vão ter que fechar para, pelo menos nos Jogos do Brasil, assistir aos jogos, né? Se a gente tem Copa do Mundo, a gente tem pela frente eleição, né, para presidente, e eu acho que não que a economia pare, mas que a economia entre em estágio de stand-by, de
eu diria, de alguma forma, a partir do segundo semestre, no momento em que as campanhas eleitorais tomem corpo. Então, isso também prejudica um pouco a expectativa, o consumidor fica um pouco mais conservador e não tão com tanto apetite para compras, de uma forma geral. Mas como nós somos um varejo de alta frequência, assim como alimentos humanos em supermercados e em farmácia humana, as pessoas e nós todos, pais e mães de pets, não vamos deixar de dar um bom alimento para os nossos animaizinhos de estimação, tratar bem com os produtos veterinários e levar eles para fazer uma consulta, um check-up ou passar no banho e tosa. Então a gente acredita que esse é um diferencial nosso que vai se manter, independente das dificuldades que a gente deva eventuais alcançar e ter aí pela frente em 2026. Falando agora de expansão e sobre novas lojas, o que a gente pode esperar de novo nesse ano que marca a fusão da Petz Cobasi? Legal, Laiane. Ano passado, a Cobasi inaugurou 10 novas lojas em formatos menores, né? Petz inaugurou 5 novas lojas, totalizando 15 lojas. A gente deve fazer um número parecido com esse em 2026, próximo disso, entre 10 e 13 lojas. A gente está focando muito na integração das companhias, né? Nosso grande foco, nosso grande investimento de tempo, de capital e de atenção é na integração das companhias. Tem muito trabalho pela frente, um trabalho super desafiador. Eu estou particularmente muito energizado e motivado, né? Enfim, eu espero ajudar, inspirar os nossos executivos a pensar fora da caixa, a pensar diferente e a criar novos caminhos para que a gente possa transformar o grupo. E tem alguma região do Brasil que vocês pretendem avançar? Não existe uma região específica. A gente vai analisar cada um dos mercados e onde fizer sentido, do ponto de vista estratégico, ter uma nova loja dentro desse range aí de 10 a 13 lojas, a gente estará presente. Tem alguma região que é mais promissora para vocês, que rende mais hoje para vocês? Tradicionalmente, o estado de São Paulo, por ser o estado mais rico da federação, é o estado que tem mais lojas, tanto Petz quanto Cobasi, né? Então é o estado em que as lojas são mais relevantes, tem grandes centros urbanos, uma população com uma renda média bastante compatível com, enfim, e alinhada com o portfólio que as duas companhias, as duas bandeiras agora oferecem, né, tanto Cobasi quanto Petz, e assim, é o primeiro estado, se você for ver o share de venda pet, né, estado de São Paulo versus o restante do Brasil, os outros estados, é muito relevante. E sobre os produtos? Tem produtos que vocês fabricam também, né? Quais são eles e o que a gente pode esperar de novidade para esse ano? A Petz, quando houve a fusão com o Cobasi, a Petz já tinha como uma das empresas do grupo uma fábrica de tapetes higiênicos, a Petix, que produz o tapete o Super Secão, né, que é líder de mercado, né, um tapete de altíssima qualidade, são muitos SKUs com diferentes fragrâncias, tamanhos e capacidade de absorção, e essa empresa faz parte do grupo, a Petix, e ela produz não só o líder de mercado, que é o tapete Super Secão, né, quanto marcas próprias para pets, né. Ela vai passar a produzir a marca própria da Cobasi, né, que é o MyHug, que hoje é produzido por terceiros, né, e embalado com a marca própria nossa, né. Mas nós temos uma série de produtos hoje de marca própria, tanto em higiene e beleza, tapete higiênico é um dos exemplos, shampoos, condicionadores, pentes, rasqueadeiras. Na parte de brinquedos, a gente tem brinquedos de látex, de pelúcia, com marca própria, marca Flix. Nós temos snacks, né, tanto marca Pets quanto marca Origem Natural, que são marcas exclusivas tanto de Pets quanto de Cobasi, né, só se encontram nas duas bandeiras. Coleiras e guias também com marcas próprias e em finais de 2024, a Petz lançou uma marca premium de rações para cães e para gatos, chamada Selection, tá? Fantástica, excelente qualidade. E ano passado a Cobasi lançou a Joy, que é uma ração também premium, high premium que a gente fala, tanto para cães quanto para gatos. Num portfólio muito interessante, são rações que estão... Eu não gosto de falar ração, eu prefiro falar alimento balanceado.
A ração, ela é uma palavra que deprecia muito, né? Então são alimentos balanceados para cães e para gatos, com excelente qualidade, e vem ganhando share, ganhando participação na nossa venda. Então, muito importante isso. Hoje, marcas próprias representam em lojas da Petz, tanto nos canais digitais quanto físico, em torno de 14% da venda global, e para a Cobasi de 8%. E essa é uma das cerejas do bolo na fusão das companhias, a gente não só combinar marcas próprias, mas alavancar muito a participação das marcas próprias, lançando novos produtos, de tal forma que a gente consiga ganhar um share maior de produtos exclusivos aqui. Produtos até sazonais, né? Eu vi que tem até um ovo de Páscoa. Sim. De frango, é isso, né, para cachorrinho, É sabor enfim. frango, não é chocolate, é sabor frango, marca a data da Páscoa. Natal passado nós tivemos o panetone para cães, né, das duas bandeiras, são muito populares, são muito aguardados pelos nossos clientes, o lançamento. Uma forma de variar a alimentação, né, dos pets. Sim, com certeza. E falando do setor pet, teve um boom ali depois da pandemia, durante e depois da pandemia. Qual a expectativa para esse ano? Então, Laiane, durante a pandemia houve o boom, 2020 e 2021, né? Crescimento do número de cães e gatos com lares, mas houve, e poucas pessoas sabem disso, uma ressaca pós-pandemia. A gente viu, e isso é um dado muito triste, abandono de cães que foram adotados e pessoas que depois voltaram para o trabalho presencial, voltaram aos seus jobs, aos seus trabalhos, não tinham mais condição de tratar, de dar atenção para os seus pets, e houve muito abandono de pets. Nos Estados Unidos houve um abandono gigantesco de cães, tá? Que foram largados nas ruas, uma situação muito triste. E o mercado que cresceu a taxas de 2 dígitos durante a pandemia, deixou de crescer durante os momentos de ressaca, né? O crescimento praticamente inexistente, flat, né? Hoje o mercado, eu diria que o mercado é um mercado difícil, mais brigado, anda de lado. As perspectivas para esse ano de 2026 são um tanto quanto conservadoras, mas a gente vai continuar oferecendo um portfólio aqui, no nosso caso, bastante diferenciado, atraindo clientes com bom atendimento, com um mix único de produtos e de serviços, e tentando fidelizar os clientes aqui às marcas. Mesmo assim, a companhia teve um ótimo resultado no último ano, né? Sim. Bilhões. Conta pra gente um pouco sobre esse resultado, como vocês conseguiram esse crescimento. Então, Laiane, o ano de 2025 foi um ano que, para o varejo de uma forma geral, começou difícil o primeiro trimestre, e na Cobasi não foi diferente, e foi um ano que foi acelerando gradativamente, segundo trimestre, e nós tivemos o fechamento do ano e o quarto trimestre muito melhor, né, mais relevante. Cobasi expandiu vendas em praticamente 10% no ano de 2025, totalizando um faturamento aproximado de 3,6 bilhões, faturamento bruto da companhia, né? E foi um ano bastante relevante, um ano em que a gente não abriu muitas novas lojas, porque teve ano que a companhia chegou a abrir mais de 30 lojas no ano. O ano passado nós abrimos 10 lojas, né? E com isso a gente teve uma série de providências que nós tomamos dentro da companhia em termos de aumento de produtividade, automatização de processos nos anos anteriores a 25 e que culminaram em resultado melhor no ano passado, no ano de 2025. A gente teve também um fenômeno muito importante dentro da companhia, que foi a centralização dos produtos de revenda dentro de um centro de distribuição. Com isso a gente conquistou descontos logísticos interessantes, e isso também impactou positivamente o resultado da companhia. Então, o ano de 2025 foi um resultado forte para a companhia, de grande geração de caixa. Mesmo em um ano em que você já estava ali pensando, trabalhando nessa parte de fusão, né? A gente estava planejando a fusão, né? Nós assinamos o signing da operação de fusão, aconteceu em agosto de 2024. Depois nós submetemos a fusão ao CAD. O CAD tomou praticamente 1 ano e 5 meses para analisar e para o rito final de aprovação, que aconteceu em 10 de dezembro de 2025. Né? E nesse momento a gente criou um escritório de integração para fazer apenas o planejamento dessa integração, desenvolver as etapas da integração, as tarefas. A gente mapeou mais de 3.000 tarefas a serem integradas entre as duas companhias, né, formando o grupo Petz Cobasi. E agora,
a partir de 20 de janeiro, que a gente startou o processo efetivamente na prática da fusão, a gente está colocando em prática e implementando essas tarefas. Paulo, você chegou a comentar sobre a questão de abandono dos animais, que aconteceu principalmente depois da pandemia, né? Teve também catástrofes naturais, que faz com que muitos pets acabam morrendo, ficando perdidos. Quais são os cuidados, quais são os programas de cuidado que a Cobasi e a Petz têm hoje voltados aos animais? Então, Laiane, a Cobasi e a Petz, cada uma tem um pilar social muito importante voltado à proteção animal, né? Na Cobasi, a gente tem há 27, 28 anos o Cobasi Cuida, desde 1998, com um programa desenvolvido junto com ONGs de proteção animal, em que a gente cede espaços dentro das lojas da Cobasi para os centros de adoção, né? E o Adote Pets também, um programa muito conhecido através da adoção de animais pela Pets, né? Ambos programas ampararam mais de 300 mil animais, tá? Ao longo de todo esse tempo. Mais de 132 mil animais foram adotados e nós assistimos, ao longo de todo esse período, mais de 320 ONGs. E para fechar essa parte de negócios, qual a expectativa do grupo Petz Cobasi para esse ano? A grande expectativa para esse ano é focar na integração, combinação das estratégias, combinação dos times, né? Botar o motor do grupo funcionando de uma forma orquestrada, de uma forma que a gente caminhe para uma transformação fantástica, né? E a gente seja visto e admirado não só pelos nossos clientes, mas como uma empresa com uma função social muito importante para os nossos colaboradores e que a gente possa realmente transformar esse grupo num ecossistema, o melhor ecossistema, eu diria, para pets da América Latina. O nosso tempo já está acabando, Paulo. Está muito boa a conversa aqui, mas para isso eu vou fechar falando de liderança, tá? Para você, quais são as habilidades que um bom líder tem que ter? Eu acho que um bom líder, ele tem que ter, primeiro, equilíbrio, paciência, uma forma escutativa diferenciada, né, para que ele possa fazer a reflexão. Ele tem que liderar estimulando os seus executivos, o seu time, e ele líder, tem que não só comandar, mas ele tem que entrar no campo junto, jogando, tá? É como se fosse um capitão, mais do que um técnico, um capitão, né? Então, eu acho que o grande líder é aquele cara, aquela pessoa que lidera pelo bom exemplo, bate metas junto com o seu time todos os dias. E para isso você tem que estar no fronte da guerra. Tem algum líder que você admira? Eu acho que recentemente um líder que eu admiro muito é o Satya Nadella, da Microsoft. É um cara que veio da área técnica da Microsoft, foi pensado, uma pessoa extremamente diferenciada, engenheiro por formação, indiano, e transformou a Microsoft numa companhia que era uma companhia de produtos em uma companhia de serviços, né? Serviço, software como serviço. E ele fez essa disrupção e conseguiu colocar a Microsoft num outro patamar. Você trabalha no varejo com saúde, bem-estar dos animais. Quero entender como você cuida da sua saúde e do seu bem-estar. Então, eu tento cuidar da minha saúde. Eu sou um cara disciplinado por natureza, adoro fazer ginástica, adoro andar, não jogo bem futebol, né? Sou um cara ruim de futebol, gosto, enfim, muito de natureza, uma alimentação bastante equilibrada, e a gente eu tento levar com equilíbrio vida profissional e vida particular, vida familiar, o que não é fácil, né? Existem momentos, e a gente sabe disso, em que a gente se dedica muito mais à nossa vida profissional e à vida familiar, não que ela fica de lado, mas enfim, ela acompanha, mas num outro ritmo um tanto quanto desafiador, eu diria. Como é a sua rotina aqui? Minha rotina é todos os dias. Segunda a segunda? Eu já trabalhei de segunda a segunda, quando a gente abria e fechava a loja, a gente operava chão de loja, eu e meus irmãos, a gente se revezava nos finais de semana, né? Abria a loja, a chave da loja no bolso, desta loja aqui, né? Abria e fechava a loja, a gente se revezava aos finais de semana, sim. Né? Hoje
com a estrutura, enfim, com toda a profissionalização da companhia, é claro que essas funções a gente delegou, a gente entregou responsabilidade e, enfim, a gente está em novas jornadas, mas sou um cara que gosto muito do que eu faço, e eu acho que não só por satisfação, mas isso também é um exemplo para todos, sabe? Bom, já que a gente está chegando no final da nossa entrevista, Paulo, eu vou aqui fazer uma pergunta e você responde com uma palavra, tá bom? É tipo um ping-pong para a gente fechar. Legal. Em momentos de crise ou incerteza, qual palavra guia suas decisões? Coragem. Pensando na integração entre Pets e Cobase, qual palavra simboliza essa união? Eu diria que não é uma palavra, mas eu acho que é uma frase que marca muito, que a gente vai estar unidos no afeto e no cuidado. Qual palavra traduz o papel dos pets na vida das pessoas hoje? A afetividade, amor e equilíbrio emocional para as pessoas, para o ser humano. Um sonho que ainda quer realizar como líder deste grupo. Eu acho que é um desafio não só meu, mas de toda a companhia. É um sonho coletivo, eu diria, de trazer a companhia para um patamar de referência não só nacional, mas um dia internacional, como o melhor ecossistema para pets, olhando e focando o bem-estar animal da América Latina, sabe? E ser uma companhia para os nossos colaboradores absolutamente diferenciada, em que eles se sintam desafiados, né, empolgados e reconhecidos. Paulo, muito obrigada pela entrevista, obrigada por nos receber aqui na unidade da Cobase, onde tudo começou. Quero aproveitar para desejar muito sucesso para você, para todo o time da Pets Cobase. Super obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nessa entrevista, esse papo super gostoso, descontraído, e agradeço a presença de você e do time aí, né, da produção aqui na nossa loja 001, a Cobase Villa Lobos. Obrigado. Muito obrigada, até a próxima pauta. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!